Você já descartou o BRICS centenas de vezes. Um clube de debate, uma sessão de fotos, uma ameaça que nunca se concretiza. Em abril de 2026, as pessoas que realmente constroem a política externa da Rússia, o Ministério das Relações Exteriores, os círculos consultivos do Kremlin, os arquitetos da estratégia do BRICS, publicaram um relatório estratégico que nunca foi feito para aparecer no seu feed. Escondida dentro dele está uma frase que mudou toda a perspectiva. Ou o BRICS vai decidir se transformar em uma verdadeira instituição de governança global, ou vai gradualmente estagnar e perder qualquer influência que um dia possa ter tido. Já vimos os comentários dizendo: acho que o BRICS é otimista demais. Vocês nunca falam sobre os problemas. Nós ouvimos vocês e este vídeo é a nossa resposta. O relatório estratégico russo que estamos analisando hoje é algo raro na geopolítica, uma crítica interna. Pessoas que confiam no projeto a ponto de questionar publicamente seu funcionamento. Esse tipo de debate crítico não é uma rachadura na base dos BRICS. É a base. Vamos lá, comece com o que você já sabe. O BRICS realiza cúpulas, emite declarações e, de vez em quando, abala o dólar. Isso é só a superfície, aqui está o que há por baixo. Em 2022, o Ocidente não apenas impôs sanções à Rússia, eles demonstraram para todos os governos do mundo que o sistema financeiro do qual todos dependem pode ser desligado contra qualquer um deles, a qualquer momento, por qualquer motivo que Washington considerar suficiente. Não é tarifa nem negociação comercial, é um corte repentino. Congelamento de ativos via SWIFT, seguros bloqueados, cargas retidas. Cada capital que assistiu a isso, Nova Delhi, Brasília, Riad, Jacarta, Cairo, fez o mesmo cálculo silencioso. Se aconteceu com Moscou, qual é a nossa exposição? E esse cálculo, mais do que qualquer ideologia ou declaração de cúpula, foi o que transformou o BRICS de uma tese de investimento do Goldman Sachs em um projeto geopolítico. Vale a pena considerar essa pergunta desde o começo. Se as economias, o comércio e a energia do seu país pudessem ser bloqueados por outro governo de repente, o que você faria? Esse é o cálculo que todo líder do Sul Global está fazendo neste momento. É aqui que a situação fica desconfortável. O BRICS representa 39,2% do PIB global, 5 das 10 maiores economias, 42% da produção mundial de energia, 35% das reservas de petróleo do mundo, metade da população do planeta. E não consegue impor nenhuma decisão que toma. A bolsa de grãos sugerida pela Rússia ainda não foi construída. A plataforma de pagamentos BRICS Bridge não foi acordada por todos os membros. O sistema de liquidação em blockchain, BRICS Clear, aprovado em Kazan em 2024, ainda não está operacional em 2026. A companhia de resseguros para acabar com a dependência do Lloyds de Londres, a instituição que efetivamente controla se seus navios cargueiros podem navegar. Aprovada ainda só no papel, metade do peso econômico do mundo, zero estrutura vinculativa. O relatório não esconde isso. Ele afirma isso diretamente e faz a pergunta mais difícil por trás disso. Por que depois de quase 20 anos o BRICS produziu tanta retórica e tão pouca infraestrutura? A resposta não é preguiça, mas sim uma questão estrutural. E essa é a coisa mais importante para entender para onde isso está indo. Os críticos do BRICS costumam apontar isso e não estão totalmente errados, por isso é importante entender corretamente em vez de descartar. 3 países sempre agiram com mais cautela dentro do BRICS do que os outros: Índia, Brasil, África do Sul. Não porque sejam instrumentos do Ocidente, não porque se oponham secretamente à multipolaridade, mas porque estavam seguindo uma estratégia dupla racional. Mantendo relações econômicas com o Ocidente enquanto constroem alternativas em paralelo. Em um mundo onde o dólar ainda controla seu acesso a crédito, tecnologia e mercados, isso não é traição. Isso é gestão de risco. Todo governo soberano faz isso, os que não fazem tendem a acabar isolados. A dúvida sempre foi se essa estratégia dupla resistiria sob pressão constante. Em 2025, Washington respondeu essa pergunta por eles. Trump impôs tarifas de 50% sobre produtos indianos, explicitamente como punição por comprar petróleo russo. Nova Delhi não cedeu. Continuou comprando, aumentou os volumes e Modi viajou para Pequim pela primeira vez em 7 anos.
Trump impôs tarifas de 50% ao Brasil, mirando explicitamente Lula por promover a dolarização. Brasília convocou uma cúpula extraordinária dos BRICS, a primeira na história do grupo, dedicada inteiramente a construir uma resposta coordenada à agressão comercial dos Estados Unidos. Washington exigiu que a África do Sul deixasse os BRICS em um ultimato público feito por seu próprio embaixador. O país que bloqueou todas as propostas ambiciosas dos BRICS por uma década fez isso justamente para evitar esse tipo de atrito com os Estados Unidos, mas acabou tendo o atrito de qualquer forma. Washington deu aos BRICS a consolidação interna que eles não tinham conseguido construir sozinhos. O relatório chama isso de efeito bumerangue, e é real, mas também é incompleto porque essa consolidação tem um limite. Irã e Emirados Árabes Unidos integram os BRICS. Após os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, no início de 2026, Teherã fechou o Estreito de Hormuz e atacou bases militares americanas em todo o Golfo, inclusive em território dos Emirados Árabes Unidos. 2 membros dos BRICS em conflito estratégico direto. Os BRICS ficaram em silêncio, nenhuma declaração, nenhuma posição, nada. Então aqui está a verdadeira tensão. A pressão de Washington está empurrando os BRICS para se unirem de fora, enquanto as contradições entre os membros estão puxando o grupo para se desfazer por dentro. Qual força vai vencer? Isso realmente está em aberto. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Veja o que o relatório propõe e por que a arquitetura é mais relevante do que sugerem as manchetes. O Secretariado Descentralizado do BRICS. Representações nacionais em cada país membro, uma secretária-geral rotativa, um mandato estritamente técnico, sem agenda política, sem influência dominante nos bastidores. Por que esse detalhe lhe importa? Porque o relatório alerta explicitamente que qualquer secretariado dominado por um país, da mesma forma que os Estados Unidos dominam o Secretariado das Nações Unidas, fragmentaria o BRICS mais rápido do que se não houvesse secretaria alguma. Uma plataforma de pesquisa energética do BRICS para substituir a AIE, a instituição que atualmente define a narrativa global de energia. Apesar do fato de que Rússia, China e Índia, os maiores produtores e consumidores de energia do mundo, não têm nenhum direito de voto como membros. As pessoas que produzem a energia do mundo não têm voz na mesa onde as políticas energéticas são definidas. Isso não é um descuido. Isso é estrutural. Uma bolsa de grãos dos BRICS, porque os países em desenvolvimento produzem 40% dos grãos do mundo e não têm poder de precificação sobre eles. O preço dos alimentos no Cairo, em Lagos ou em Dhaka é definido em Chicago e Londres. Controlar o preço do próprio abastecimento de alimentos não é uma abstração econômica. É soberania. Uma estrutura climática chamada BRICS Nature, construída em torno da adaptação, transferência de tecnologia limpa e das reais condições de sobrevivência do sul global, em vez do carbono ocidental. Mecanismos de fronteira servem como barreiras comerciais contra economias em desenvolvimento, enquanto os países que os impõem voltam ao carvão. E a estrutura financeira. BRICS Bridge, BRICS Clear, liquidação em moedas nacionais, moedas digitais de bancos centrais, um fundo de títulos soberanos em moedas dos membros. Peça por peça, esses instrumentos fazem uma coisa. Eles tornam o dólar opcional. Não banido nem substituído de repente é opcional. Quando o dólar se torna opcional, as sanções perdem sua força. A ameaça de exclusão, principal ferramenta da política externa de Washington por 20 anos, não funciona mais. O relatório chama isso de multipolaridade ordenada. Um mundo onde múltiplos centros de poder coexistem sob regras que o Sul Global realmente ajudou a escrever. Aqui está a lógica que mantém tudo isso unido. A mesma narrativa ocidental chama os BRICS de perigosos e irrelevantes, às vezes no mesmo parágrafo. Se os Estados Unidos realmente achassem que os BRICS não são importantes, então não ameaçariam com tarifas de 100% qualquer outro país que se afaste das liquidações em dólar. Um país não exigiria publicamente que outro país se retirasse de um grupo internacional. Não mobilizaria todos os seus recursos financeiros contra esse grupo. O poder do dólar sempre teve mais a ver com política do que com economia. Era o poder da exclusão, a capacidade de excluir qualquer país do comércio global, seguros, liquidação, crédito, da noite para o dia, sem disparar um tiro sequer. Se você construir infraestrutura alternativa suficiente, o poder vai se enfraquecer, não destruído, degradado.
É suficiente que isso se torne um cálculo de custo-benefício em vez de uma ameaça existencial. É basicamente isso que toda bolsa de grãos, todo o sistema de liquidação em blockchain e toda a linha de swap em moedas nacionais está fazendo. E essa é a pergunta que o relatório não responde. A única que realmente vale a pena debater. Os BRICS conseguem construir essa infraestrutura rápido e com coerência interna antes que as contradições entre seus membros, Irã versus Emirados Árabes Unidos, Índia versus China, os governos pró-Ocidente que podem substituir Lula e Ramaphosa, fraturem o projeto por dentro. Essa não é uma pergunta retórica. Deixe sua avaliação abaixo. A conversa geopolítica nesta sessão de comentários realmente vale muito a pena. A próxima década não será definida pelo fato de o mundo se tornar multipolar. Essa mudança ocorreu silenciosamente, enquanto as notícias focavam em outros assuntos. A questão é se a multipolaridade será governada com instituições, regras e estruturas que países além do G7 realmente construam. Ou se ela se torna aquele tipo de rivalidade sem estrutura, onde nações menores sobrevivem graças à geografia e à sorte. O BRICS é o único grupo tentando responder a isso agora. A história da nossa era gira em torno de saber se o BRICS tem a arquitetura para corresponder à sua ambição. Obrigada por assistir.